Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 6º ano, aula de número 56. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que for necessário para que vocês façam as anotações. Depois utilizem essas anotações para responder as atividades e durante o processo que vocês estão anotando, vocês estão gravando o conteúdo. Então é bem importante a presença desses materiais, porque eles fazem parte da nossa aula também, tá? Então não deixem de tê-los em mãos. E hoje a gente vai continuar conversando então em relação à questão da vegetação, né, que está presente no planeta Terra. É a nossa segunda aula sobre o tema. E o nosso objetivo é descrever as vegetações que fazem parte da paisagem terrestre. Então, na aula passada, nós vimos as florestas que estão presentes e hoje a gente vai dar continuidade vendo outros tipos, né, outras classificações de vegetação. Então, só relembrando que a vegetação, né, é um termo que é utilizado para se referir à cobertura vegetal de um espaço geográfico. E aqui nós estamos usando, né, a questão da classificação em relação à vegetação nativa. E a gente está, né, utilizando também a questão das vegetações nativas de uma região que é influenciada então diretamente pelo clima, né? Tanto é que nós vimos nas aulas passadas a distribuição da vegetação em paralelo com a distribuição do clima. Então, é o nosso referencial, é o clima para a distribuição da vegetação. Então, a vegetação mediterrânea, ela é característica do clima mediterrâneo, ou seja, é banhado ali pelo mar Mediterrâneo, né, o clima mediterrâneo, apresenta verões quentes e secos e invernos chuvosos. Essa vegetação tem predomínio de árvores e arbustos que são adaptados a esses períodos secos ali, né, período seco das estações quentes ali e distribuídos de maneira esparsa. Esse tipo de vegetação ocorre principalmente, então, no sul da Europa e no norte da África, que é onde a gente tem, então, a presença lá do mar Mediterrâneo. Então, aqui, ó, principalmente nessa região, aqui nós temos, né, o mar Mediterrâneo, então, o norte da Europa e essa região, o norte da África e essa região da Europa aqui. E mais esporadicamente, devido, né, tá nessa mesma faixa aqui de clima, a gente vai ter algum ou outro local aqui com a presença desse tipo de vegetação, mas o predomínio é aqui nessa região aqui. Então, clima mediterrâneo, ó, é onde a gente tem a incidência da vegetação mediterrânea, então. Depois a gente tem a presença de um outro tipo de vegetação, que são as savanas. São situadas geograficamente em regiões de clima tropical, tá? Então, nas regiões ali, né, que a gente tem ali a distribuição, né, das regiões climáticas, então, regiões de clima tropical. E ocorre principalmente, então, na América do Sul, no continente africano e na Austrália. Mas elas contam com especificidades em cada uma dessas regiões aqui. Então, o que vai contar para essas especificidades? Então, a presença ou não, né, se está próximo ou não de questões de regiões mais úmidas, né, questão ali da presença ou não do mar, o solo, tá? Então, o tipo climático, ele vai ser ali o tropical, e o que vai mudar são alguns outros fatores que aparecem ou não. São características, então, né, de regiões tropicais que apresentam uma estação seca, bem definida, e a alternância da estação úmida. Lembrem quando a gente conversou sobre o clima tropical, né? Então, a característica dele é realmente essas duas estações ali do ano, uma seca, né, e uma chuvosa. Então, essa é a característica principal do clima tropical que a gente tem aqui também. Então, a vegetação ela vai se compor basicamente de arbustos, plantas rasteiras, gramíneas, capins e poucas árvores. Então, uma vegetação baixa, não é grande, árvores, né, vegetações de grande porte, são vegetações mais baixas.
a questão da savana, ela fica bem nítida, né? Acredito que vocês já tenham visto, espero que vocês já tenham visto ali o filme do Rei Leão, né? No Rei Leão a gente tem a savana ali, eles mostram bem ali, é a paisagem, né, do filme do Rei Leão é a savana, né? Então até essa imagem aqui aparece lá no filme, né, a gente consegue ver. Então a savana, ela é característica então desse continente que é a África. Então os solos das savanas, eles são pobres e por isso as árvores que se desenvolvem nessas regiões, elas precisam ter troncos espessos e duros com capacidade de armazenamento de água. Por isso que são baixas, elas não são altas, elas não vão conseguir se desenvolver, porque o solo é pobre, então não permite que as raízes elas se aprofundem muito. E os troncos eles são mais grossos para que se mantenha esse armazenamento de água e essas espécies elas possam, né, durar mais tempo. Nas savanas africanas, a fauna é muito diversificada e abriga, né, grandes animais. A exemplo de elefantes, girafas, rinocerontes, leões, búfalos, dentre outros animais, né, de grande porte que marcam presença então nesse tipo de vegetação aqui, que é a savana. Então aqui a presença das savanas, ó, onde a gente tem em regiões de clima tropical. Aqui no Brasil, né, a gente tem a presença da savana aqui, que vai ser o quê? Vai ser o nosso cerrado, né? A gente vai ver na próxima aula, nas outras aulas, ainda vamos falar sobre a questão da vegetação no Brasil. E aqui no Brasil a savana ela é conhecida então como cerrado, ok? Lembrem que é o clima, né, semiárido que nós temos aqui no Brasil, que daí vai ter a presença então da savana. As pradarias, elas são características de áreas com pouca pluviosidade, ou seja, baixa incidência de chuva. Elas ocorrem em área de climas temperado, né, como na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África e na América do Sul. Então, ao longo desses continentes ali, a gente tem a presença então das pradarias. Elas são formadas basicamente por gramíneas, né? Então, uma vegetação extremamente rasteira e podem apresentar alguns arbustos, tá? São vegetações herbáceas. O que difere então as pradarias das savanas é o fato da localização climática. As pradarias elas estão em clima temperado e elas nunca apresentam árvores na sua formação, tá? Então, as savanas a gente tem a presença de árvores pequenas, baixas ali, né? Mas ainda existem. Já nas pradarias, não. É uma vegetação totalmente rasteira ali, extremamente baixa, e o tipo de clima também vai diferenciar de um para o outro, tá? Porque elas são bem similares visualmente. Ó, é bem parecido. Em todo o mundo, as áreas de pradaria foram muito usadas para questões pecuárias, o que acabou causando desgaste, então, desse tipo de vegetação e do solo que está sobre essa vegetação aqui, ok? Então, aqui no Brasil, nós temos essa presença de pradarias aqui no Rio Grande do Sul, bem no sul do Brasil, a gente tem um pouco de incidência desse tipo de vegetação aqui. Então, aqui as pradarias, ó, a distribuição das pradarias em regiões, né, de clima temperado, então, ok? Então, é o que difere a pradaria da savana, é isso, essa questão climática e a presença ou não de árvores, ok? As estepes, elas estão presentes em regiões semiáridas de clima temperado, como, por exemplo, no oeste dos Estados Unidos, áreas da Mongólia e do Paquistão. Então, regiões o quê? Com baixa incidência de chuva, né? As estepes são vegetações herbáceas, tá? Que são constituídas por quê? Por gramíneas, né? Então, essa vegetação bem rasteira aqui, que se distribuem de maneira irregular em tufos. Vocês conseguem ver aqui na imagem, ó, tufos de grama, ó. Pequenos arbustos, deixando extensas áreas do solo descobertas, tá? Então, por ser uma região, né, mais seca, então a presença desses arbustos aqui em forma de tufo e o solo mais exposto.
aqui as estepes, ó, presença. Então, em uma zona mais temperada, e a gente tem essa incidência aqui, um pouco nos Estados Unidos e nessa região aqui da Ásia, né? Então, é isso para essa aula. Nós vimos mais algumas vegetações, né? A incidência de mais algumas vegetações. Na próxima aula, a gente vai finalizar esse tema em relação ao mundo como um todo. A gente vai ver o restante de vegetações ainda que faltam, que tem, né? Para que a gente converse sobre isso. Espero que vocês tenham feito as anotações, né? E não deixem, então, de fazer as suas atividades para que a gente possa, então, se ver, para que a gente possa se encontrar na próxima aula. Tchau, tchau!